Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a grande atuação aí do Flamengo contra o Grêmio. Foi mole não, hein? Dadas as devidas proporções desse jogo, em que o Flamengo também joga contra o Grêmio e ganha de 1-0, novamente o Grêmio jogando melhor, mostra a situação que eu já venho comentando há muito tempo sobre essa questão, né? O Flamengo, quando joga bem, joga mais ou menos, oscila ali para ganhar, né? Mas às vezes perde, que foi raro esse ano jogar bem. Eu lembro um jogo do Internacional e um outro, assim, primeiro tempo, segundo tempo, de algum outro jogo. O Grêmio jogando melhor, um Grêmio que até chegou a pressionar, ameaçou, por mais que algumas bolas tenham sido chutadas em cima do Matheus Cunha, mas são defesas consideradas difíceis. Difíceis no sentido de a bola ir em cima, mas ir forte. Ele fazia defesas importantes, porque até para você pegar a bola em cima de você, você tem que estar ali com a mão. Porque, né, quando ele pega do Bitelo, o Grêmio realmente pressionou, jogou melhor, até porque tinha que ir para cima. O Grêmio não poderia ficar no campo de defesa esperando, porque o Flamengo é quem obtinha essa vantagem que foi construída lá no Sul por 2-0. O Flamengo ele poderia ter feito 3-0, eu acho. Seria um limite que o Flamengo poderia ter ganho, ter vencido o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, onde o Flamengo tem tido bons não, né? Excelentes resultados ao longo dos últimos anos e com atuações memoráveis. Que lembramos que teve uma Copa do Brasil, em qual, se não me engano, o Lincoln faz um gol, né? Em que o Flamengo pegou uma parte do jogo, o Flamengo destruiu o Grêmio. Tipo assim, foi um dos maiores massacres de bola e os outros a gente não precisa falar, né? O que aconteceu com o Flamengo sempre vencendo o Grêmio aí. E o Flamengo tem sido um algoz aí do Grêmio. Mesmo o Grêmio jogando melhor. Quando o Grêmio joga melhor também, não acontece que esse resultado não aparece no campo. Então, o Flamengo se beneficiou aí de ter jogado mal mais uma vez e ter vencido, que eu já venho comentando isso há muito tempo. Que o time do Flamengo ele é bizonhamente desorganizado, mas na sua individualidade e alguns momentos de coletividade tem sobressaído no resultado final. Porque os times adversários que não aproveitam essas oportunidades, eles acabam sofrendo uma consequência no final de não ter vencido ou tomar um gol no final do Flamengo, ou tomar um gol e não conseguir empatar, reverter esse resultado, essa situação na qual eles se colocam quando enfrentam o Flamengo. O Flamengo é um time que joga espaçado. O time do Flamengo, se você perceber, é um time mais lento do que o habitual, que nem a transição não tem, porque o Cebolinha não é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique dá outra dinâmica para o Sampaoli. Os jogadores em si, recebendo salários milionários, jogando com uma estrutura europeia, não vemos não conseguimos enxergar o empenho deles que seja significativo e compatível com aquilo que eles recebem e com aquilo que deveria ser deixado em campo. A gente vê muito pouco disso. Eu sinceramente já vi 3, 4 máximo jogadores, mas não uma pá de jogadores assim absurdas, com muita pouca vontade de vencer. E antes era físico, antes era questão técnica, mas agora o Sampaoli também, ele não ajuda essa estrutura, porque nessa coisa de jogo posicional no Flamengo não funciona. Infelizmente, não é que no Flamengo não funciona, é que esse tipo de elenco de trabalho, aí vocês vão pensar, pô, mas o Guardiola modifica o time. Exatamente, não é porque o Guardiola ele consegue ser campeão em vários anos, porque você olha lá no elenco, tem muitos jogadores ainda lá, mas ele está sempre trocando alguns jogadores para trazer motivação, para ter motivação a mais de vencer. Esses jogadores do Flamengo, por mais que você tente renovar, ainda tem pérolas ainda lá dentro que tem um poder muito grande no Flamengo. E as pessoas reclamavam do Diego. Quem não lembra?
a torcida do Flamengo sempre massacrou o Diego em tom de deboche, dizendo que ele era ruim para o clube. E o tempo mostra que ele era um dos líderes do grupo. Ele muitas vezes apaziguava a situação. Ele era um intermediário de direção de jogadores. Quantas confusões essa diretoria já não se meteu? Quantas das vezes se precisou de alguém para abaixar a poeira e os líderes do grupo até assim também o faziam? Porque o Flamengo jogou contra o Grêmio mais uma partida péssima. Se eu não me engano, o Flamengo só fez gol de pênalti nos últimos jogos. O Flamengo não faz gol. O Flamengo não consegue construir. Porque, como eu também já repeti em vários vídeos anteriores, é um Flamengo que constrói menos, mas ele tem mais eficácia. O Flamengo não tem aquele volume de jogo que o Flamengo era um dos times que mais finalizavam no Campeonato Brasileiro, mas também é um dos piores em questão de porcentagem de finalização. Mas o Flamengo sempre também, nos últimos anos, sempre ficou entre os 3 melhores ataques do brasileiro. Isso quando não era o melhor. A defesa sempre foi um horror. As defesas do Flamengo sempre foram bem ruins, muito vazadas. E juntando tudo isso, você vê que, mesmo trocando um zagueiro, algumas estruturas, o Flamengo continua com problema defensivo. Estava falando do São Paulo, eu quero recapitular. Por quê? A questão do jogo posicional, que era o Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira também, se não me engano, é adepto do jogo posicional. Isso não funciona com esse elenco do Flamengo, porque esse elenco do Flamengo tende a querer posse de bola. Posse de bola, ou seja, para tocar bola e tentar já a finalização. O time do Jorge Jesus, ele era muito direto. Ele não ficava de mimimi. Ele pegava uma bola, tocava, mas os caras iam em direção ao gol. O São Paulo, para mim, também tem uma gravidade muito essa coisa de ficar recuando muita bola pro goleiro. Ah, mas ele gosta que o goleiro jogue com os pés. Mas a bola, muitas vezes, eu já falei isso várias vezes. O Flamengo tá tocando a bola, o Flamengo chega na ponta da área do time adversário, eles vão recuando de novo a bola até chegar no Matheus Cunha para dar um bico. O Flamengo não consegue ter uma criação de quando tá na entrada da área. Por várias vezes eles tocam a bola para trás. O Wesley continua com o problema de que não cruza a bola, parece que tem medo. Ele não consegue cruzar uma bola na área, nem que seja aquela coisa de cruzar com a cabeça baixada. Ele não faz isso, ele não consegue cruzar. É umas dificuldades enormes que eu sempre já falei que o Wesley tem, né? Na finalização de sua jogada, no final da jogada ele conseguir alavancar essa frente. Isso eu tô falando em posição que o Varela sequer não consegue roubar a posição do Wesley. O Varela não sequer consegue jogar, que quando joga se lesiona, que o Varela tomou uma moca aí do Gerson, que foi pra cima do Gerson. O nego ainda falou que o Gerson deu 2 desviadas, não deu mais um, ficou desviando, não quis fazer. Aí depois o Varela foi de novo, ele foi e deu a moca. Aí vem a questão. Esses problemas internos, que depois foram abraçar o Sampaoli, reflete isso dentro do campo já nesse momento, porque o Flamengo já vinha jogando mal há muito tempo. O Flamengo não consegue criar expectativa de nós torcedores de que ele vai chegar e vai fazer um bom jogo. A torcida vai porque a torcida quer acreditar. Porque esse jogo posicional com o São Paulo também não funciona. Eu acho que a última tentativa da diretoria de trazer um cara que trabalha com posicional, o elenco não colabora, pancadaria, confusão, protestos. O time joga pessimamente, muito mal contra o Grêmio. O Grêmio não se classifica, porque quando o Flamengo faz o gol de pênalti, o Flamengo elimina qualquer chance de o Grêmio virar. Porque depois o que o Grêmio jogou no Brasileiro, acho que foi 3-1, se não me engano, e depois tenta jogar contra o Flamengo de novo, novamente vai para cima e consegue perder de 1-0, isso mostra que nós estamos muito atrás dos outros. Que uma coisa é o Botafogo jogando, todos os outros times oscilam, mas o Flamengo toma 4-0. O Flamengo conseguiu uma classificação heróica, vou dizer heróica, porque Olímpia, o Flamengo leva sufoco, um massacre de bola do Grêmio no primeiro tempo. Não é porque o Grêmio cansou, acredito eu, no segundo tempo.
Porque se o Grêmio faz 1-0 no primeiro tempo, quem te garante que o Flamengo não poderia ser eliminado? Porque com esse futebol que nós estamos vendo aí, vai ser difícil o Flamengo bater campeão na Copa do Brasil. Porque mesmo o São Paulo vindo mais ou menos, mas eles ainda estão numa crescente, o Flamengo está numa descendente e estabilizou na descendente. Porque o Flamengo sequer consegue jogar uma partida boa, nem na partida em que se classifica foi merecedor da vitória. E esperamos que a expectativa, não só nossa, mas dos jogadores, do diretor, melhore em relação a tudo. E também a preocupação deles, porque é o último título que o Flamengo vai disputar esse ano. Porque se perde, já era, balbal. Azedou o caldo. Então esperamos mais dedicação, mais colaboração dos jogadores para com o técnico, nem que seja, pelo menos, para chegar na Copa do Brasil, fininho, voando em campo e com muita dedicação, deixando vontade e garra. Porque desse jeito que tá aí, a situação vai ficar difícil pra gente contra o São Paulo. Porque olha, eu vou te falar, é cada jogo que eu tô preferindo ficar trabalhando até mais tarde do que parar pra ver esses troços aí que a gente chama de futebol que o Flamengo tem praticado. Valeu? Então é isso aí, um grande abraço, valeu, até a próxima e fui.